A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Me chamo Diasnária, sou ovelha da pastora Socorro. Estou aqui em mais um áudio, em mais uma oportunidade de estar juntamente com os irmãos falando da palavra do Senhor. Congrego na terceira etapa do Jardim Céu Azul e é um imenso prazer estar aqui juntamente com o irmão, com a minha amada irmã, para podermos aprofundar um pouco mais no livro de 1 Samuel. E hoje, diante da graça do Senhor, nós iremos iniciar o capítulo 13 de Samuel. E antes de lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de falar um pouco mais a respeito de Saul, igreja. O maior problema de Saul era a sua falta de alicerces espirituais sobre os quais construir uma vida piedosa. Ainda que fosse mais alto do que todo o resto do povo a seu redor, ele não passava de um anão, se comparado com Davi ou mesmo com seu filho Jonathan. Essa falta de experiência espiritual levou à sua segunda deficiência, falta de confiança em si mesmo e no Senhor. A fim de encobrir essa falha, o rei adotou um estilo de liderança alimentado por seu ego e que mantinha todos ao seu redor em estado permanente de medo. No início de seu reinado, quando devera encorajar o povo, escondia-se no meio da bagagem. No entanto, durante seu reinado, manteve sempre consigo sua lança, não apenas para se proteger, mas para lembrar de todos quem era o chefe. Acreditou em todas as mentiras sobre Davi que lhes davam motivo para juntar seus soldados contra ele, esquecendo as necessidades de sua nação. Davi não entrou em cena criando problemas, mas apenas os trazendo à luz. O homem inseguro como Saul não conseguia suportar concorrência e competência, portanto, considerou Davi seu inimigo. O povo amava Davi e o respeitava, o que serviu apenas para fazer a paranoia de Saul crescer ainda mais rapidamente. O rei tornou-se um homem de mente dobre, inconstante em todos os seus pensamentos. Tiago, capítulo 1, versículo 8, vai dizer, igreja, que o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Por um lado, perseguia Davi e tentava matá-lo, e por outro, chorava quando via Davi ou ouvia sua voz, e tentava parecer arrependido e pesaroso. Seu coração era o solo raso da parábola que Jesus contou sobre o semeador. Não havia profundidade alguma, as lágrimas eram temporárias e nenhum fruto duradouro aparecia. Por mais paradoxal que pareça, foi seu sucesso que contribuiu para a ruína de Saul. Charles de Gaulle, ex-presidente da França, diz que certa vez que o sucesso contém em si a semente do fracasso e vice-versa. Essas sementes de fracasso são plantadas pelas mãos do orgulho, e o orgulho era um dos pecados recorrentes de Saul. De uma hora para outra, foi forçado a deixar o trabalho previsível de lavrador e de criador de rebanhos para se dedicar ao trabalho imprevisível de rei. Responsabilidade para a qual ele não estava preparado. O Senhor o teria o ajudado, como fez com Moisés, Josué e Gideão. Mas Saul escolheu fazer as coisas da sua maneira. Quando o sucesso vem antes de estarmos preparados, igreja, pode nos destruir e tomar de nós aquilo que constitui o verdadeiro sucesso. Saul não soube distinguir entre uma coisa e outra. Quando Saul fracassava, aprendeu a inventar desculpas em vez de confessar seus erros, o que serviu apenas para enredá-lo ainda mais em suas mentiras. Sua vida e serviço real foram parte de uma triste farsa aplaudida por bajuladores e abominada pelo Senhor. Saul ele não deu ouvidos a Moisés, a Samuel, a Jonathan, nem a Davi. E uma vez que havia rejeitado a palavra de Deus, a única voz que lhe restou foi a do diabo. Não conheço personagem mais triste do que Saul quando Deus o deixou, disse Charles Redson Spurgeon. Mas de algum modo não haveria angústia na alma de Saul, que persistisse se houvesse verdadeiramente conhecido o Senhor. Não creio que chegou a conhecer a Deus no mais íntimo de sua alma. Depois que Samuel ungiu, Saul se transformou em outro homem, mas nunca veio a ser um novo homem. Nas palavras de Campbell Morgan,
no novo governo de Israel foi um guerreiro e nada mais. Saul jamais foi um pastor. Ele empunhou sempre uma lança, mas nunca segurou o cajado de pastor. Quando Deus chama as pessoas para te servir, para servir a Ele, igreja, Ele conhece a capacidade de realizar o trabalho que coloca diante delas e jamais as abandona, desde que creiam e obedeçam. Foi aí que Saul fracassou. Quando Deus é deixado de fora da equação, a resposta é sempre 0. Séculos depois, outro homem em nome parecido entrou em cena, Saulo de Tarso, que logo ficou conhecido como Paulo, o Pequeno. Ele declarou ser o menor de todos os santos, quando se refere lá em Efésios capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte, igreja: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo aqui, ele estava falando que ele era o menor de todos os santos. Ele estava falando que ele era o menor ali no meio do reino de Deus. Em contraste, gritando com Saul, do Antigo Testamento, com toda a sua estatura e porte físico vigoroso. O rei Saul se matou no campo de batalha, enquanto Saulo morreu como um mártir fora da cidade de Roma. Paulo, antes de sua morte, ou seja, Paulo, escreveu a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 10 segundos depois de morrer, o rei Saul deve ter desejado poder dizer as mesmas palavras. A narrativa dos capítulos 13 até o capítulo 15, igreja, ela concentra-se no início do reinado de Saul, especialmente em seu reinado com Deus e com Samuel. E nós vemos Saul tomando decisões tolas e imprudentes e tentando encobrir sua desobediência com as mentiras. Foi o começo de um declínio trágico que terminou na casa de uma feiticeira e com o suicídio de Saul no campo de batalha. E nós vamos ver essas histórias mais à frente. Davi entra em cena lá no capítulo 16. E o texto descreve os conflitos cada vez mais profundos de Saul com Deus, consigo mesmo e com Davi. Podemos acompanhar os passos que conduziram o rei a esse fracasso calamitoso. Amém? Então hoje, igreja, depois de esclarecer um pouco mais sobre Saul, sobre como era a vida desse rei, como que esse rei estava agindo naquela época, nós iremos iniciar o capítulo 13. E eu creio que vai esclarecer ainda mais a mente dos meus irmãos, vai abrir ainda mais aí, o Senhor vai poder tocar no teu coração, né? Então, eu gostaria de convidar a amada igreja do Senhor a ler comigo 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim, meus amados irmãos: 1 ano tinha estado Saul em seu reinado, e o 2º ano reinou sobre Israel. Então, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. E estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na montanha de Betel, e 1.000 estava com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que estava à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinheiros, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo.
Amém? Glória a Deus. Então aqui, igreja, Saul ele havia reinado durante 2 anos quando começou a organizar um exército permanente. Mais de 300.000 homens havia se voluntariado para livrar o povo de Jabes de Gileade, né, que nós vimos lá em 1 Samuel capítulo 11, versículo 8. Mas Saul escolheu apenas 3.000 homens, comandando uma parte desse grupo e colocando o resto sob o comando de seu filho Jonatas. O acampamento de Saul ficava em Miquimás e o de Jonatas a cerca de 25 quilômetros de lá, em Gibeá. O fato de Israel, igreja, estar reunido o exército colocou os filisteus em estado de alerta. A Filistia possuía guarnições em diferentes partes do país e monitorava a situação de perto. O ataque de Jonatas ao exército dos filisteus deu início às hostilidades. Ao saber que, como resultado desta ação, Israel se fez abominável. Em hebraico se diz foi ofensiva, odiosa ou detestável aos filisteus. Saul reuniu seu povo em Gilgal, onde ele fora proclamado rei. Os filisteus reuniam um exército impressionante e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. A última, uma versão alternativa para Betei. A moral israelita estava em um nível muito baixo, vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado. Talvez como na versão, né, igreja, Berkeley, diz o seguinte: eles viram que eram cercados, pois os exércitos estavam ameaçados pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas ou pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas, né? Alguns, inclusive, passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Quando o povo viu, igreja, que eles estavam cercados, eles foram tomados de uma angústia. Eu creio que eles estavam ali com medo, né? Então alguns se esconderam, outros até passaram o Jordão, né? E saíram dali. Jonatas, ele não é apresentado como um soldado valente e vitorioso. O seu ataque ao posto avançado dos filisteus em Gebá foi uma declaração de guerra. E os filisteus, eles não tardaram em responder. Assim teve início a guerra de libertação de Israel, que só chegaria ao fim durante o reinado de Davi. Igreja, mas quem tocou a trombeta? E quem assumiu todo o crédito pela vitória? Saul, igreja. Em sua posição de comandante supremo, começou a convocar mais homens, pois sabia que ainda havia muitas batalhas pela frente. Como teria sido bom, igreja, se Saul houvesse dado devido crédito a seu filho corajoso. Mas afinal, igreja, por que Saul chamou seus compatriotas israelitas de os hebreus, em vez de homens de Israel? A palavra vai dizer que Canaã era a terra dos hebreus. Está lá em Gênesis 40:15. E os egípcios, eles se recusavam a comer com os hebreus. Está lá em Gênesis 43:32. E um egípcio, ele espancava um dos hebreus. Está lá em Êxodo 2:11. Nas escrituras, o termo é usado principalmente por estrangeiros, falando com israelitas ou sobre eles, ou ainda por israelitas falando sobre si mesmo a estrangeiros. Tem-se a impressão de que, em várias ocasiões, hebreu é usado como um termo expressando desprezo. Será que Saul não respeitava seu povo? Qualquer que tenha sido o motivo para usar essa palavra, sua ordem foi clara. Reúnam-se em Gilgal, no lugar indicado por Samuel. Está em 1 Samuel 10:8. As tropas filisteias reuniram-se em Miquimás, cerca de 30 quilômetros a oeste de Gilgal. E era evidente que Saul e seu exército estavam em minoria. Os homens de Saul começavam a se esconder e a abandonar o exército, atravessando o rio. Os que ficaram estavam paralisados de medo. Foi exatamente isso que aconteceu lá no versículo 7 que nós lemos. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal,
todo o povo veio atrás dele, tremendo. Amém? Então aqui nós vamos finalizar o nosso estudo de hoje. Eu glorifico a Deus pela sua vida, por essa oportunidade, que os irmãos possam ter aprendido um pouco mais. E amanhã nós iremos dar continuidade, né? Do capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 14. Que você, meu irmão, seja abençoado por Deus, que o Senhor possa te usar de uma forma sobrenatural, que você possa estar na posição a qual o Senhor te colocou e saber, igreja, que se o Senhor te colocou e Ele entregou nas tuas mãos, Ele é fiel para continuar a obra. Mas que você não seja como Saul, né? Saul, ele foi contra a vontade do Senhor e agiu por si próprio. Que você permaneça fiel ao Senhor, obedecendo a sua voz, obedecendo aquilo que ele leva ao teu coração. Seja fiel a Deus, igreja. Continue firme na presença do Senhor. Não se desvie. Não deixe seus olhos brilharem por as coisas do mundo. Nós não somos do mundo e aquilo que há no mundo não tem poder sobre as nossas vidas. Que você seja abençoado em nome de Jesus e que você permaneça firme aonde o Senhor te colocou e que toda a obra das tuas mãos venha prosperar, que você venha ser abençoado, que a sua casa seja abençoada, que o seu ministério seja abençoado e que você seja instrumento nas mãos do Senhor, vaso de honra, vaso cheio da graça, das bênçãos do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.